Salve, salve, torcedor e torcedora ligada em mais um CearáCast. Nesta semana, muita coisa para a gente observar no Alvinegro de Porangabuçu, problemas externos, o campo do Ceará, a primeira derrota na temporada e também essa questão, né? O futebol feminino do Vozão teve atividades encerradas na questão profissional e a gente vai trazer muitos detalhes nesta semana especial de Dia Internacional da Mulher e hoje nós trouxemos aqui comentaristas que entendem bem do assunto da bola rolando e também dessas questões externas do Alvinegro de Porangabuçu. Primeiro, agradecer aqui ao Alexandre Mota pela sua participação. Feliz demais ter você aqui no nosso CearáCast, companheiro. Agradecimento é meu para ti, também para Cris Neve, já dando spoiler de quem vai estar aqui com a gente, né? Desejar um feliz Dia da Mulher para todo mundo que vai estar celebrando essa data e sempre lembrar, né? Acho que acima de dar parabéns, a gente precisa tratar as mulheres com respeito. Eu acho que essa é a mensagem que a gente tenta passar. Vamos debater, tem muita coisa para abordar em torno do Ceará e algumas questões bem sérias, né, Samuel? Muito séria, né? E a gente, para poder trazer esse assunto e ter mais envergadura para poder explicar melhor a situação, a gente trouxe aqui uma contratação de peso, né, que eu digo para o CearáCast, né? Teve uma conversa bem detalhada com a Denise Santiago para poder trazer ela lá do Elas do Esporte. Multa rescisória milionária. Meu amigo, foi uma luta. E hoje aqui com a gente no CearáCast, muito feliz de ter você aqui, Cris Neve, com seu sorriso, com a sua qualidade nos comentários aqui com a gente. Satisfação ter você também com o CearáCast. Samuca, obrigada pelo convite mais uma vez, um prazer estar aqui novamente, Alexandre também, a todo mundo que acompanha o CearáCast. Vamos falar muito de Ceará, obviamente, mas o assunto não é muito legal, né? Isso, o assunto não é nada legal, são vários tópicos que a gente separou aqui o nosso roteiro. E primeiro eu queria saber de vocês, né? O Ceará em campo, falando ainda do time profissional masculino, é um reflexo dos problemas que o Ceará trabalha externamente e acaba vindo a público. Isso acaba atrapalhando no time de Wagner Mancini, no campo de jogo também, esses problemas todos, os desafios do Vozão do lado de fora do campo? Eu não sei se é um reflexo, né? Mas certamente o lado externo ele impacta dentro de campo. É só a gente pensar que a gente está falando de uma empresa, de um trabalho, em que você tem o seu dia a dia, você tenta ter a sua função bem desempenhada, só que, paralelo ao seu trabalho, está tendo uma grande confusão do lado de fora. Você está ouvindo gritos, você está ouvindo pessoas discordando, você está ouvindo conflitos, você está ouvindo versões distintas de um mesmo fato, e isso impacta você. O esporte de alto rendimento ele é impactado por inúmeros fatores. Parte física, contratação, qualidade do jogador e a parte externa também. Você precisa estar tranquilo para desempenhar o seu trabalho. E no caso do Ceará, Samuel, isso é um problema porque não é de agora. Não é de hoje. Faz muitas temporadas que a gente precisa abordar esse aspecto. Faz muitas temporadas que o Ceará vivencia um ambiente tumultuado. Um ambiente que a gente não consegue sentir, Samuel, essa é a percepção da gente que está do lado de fora, mas está participando da cobertura, a gente não consegue sentir uma sinergia, uma união. Não consegue entender que internamente está todo mundo trabalhando em prol de um mesmo objetivo. A sensação que passa é que está todo mundo trabalhando em prol de perpetuar alguma coisa, de se estabelecer em algum canto. O Ceará ele não está sendo o foco da grande maioria. Isso é uma coisa evidente e isso impacta sim dentro de campo. Impacta porque o jogador está trabalhando, mas precisa ficar lidando com notícias de que o ex-companheiro dele entrou na justiça, um jogador X vai cobrar uma rescisão e você fica se perguntando, poxa, eu acabei de chegar, tá desse jeito, essa é a confusão. Aí tem outras notícias de situações de busca e apreensão, documento, às vezes até situações que não são necessariamente verdades, mas acaba tumultuando e impactando certamente. Pois é, o Alexandre foi muito didático, né, na avaliação, na analogia dele, né, de dizer, olha, se a gente está aqui trabalhando na redação e solta uma bomba lá fora, é óbvio que vai ficar todo mundo preocupado, né? Eu acho que foi uma analogia perfeita, assim, nesse sentido. E como ele bem falou, o Ceará vive esse caos não é desde o rebaixamento, é desde antes, né? Uma questão política muito forte, que a gente vê ali que tem pessoas que fazem isso de uma maneira tratam isso de uma maneira muito pessoal, né? Não de uma maneira coletiva, né? Porque o clube, a instituição, ela é maior do que todo mundo que está ali, né? Então, esse pensamento parece não prevalecer. E isso, aos poucos, veio se desenrolando, que culminou nesse rebaixamento e as coisas estão piorando, porque quando a gente acha que o Ceará vai melhorar, vai mostrar alguma instabilidade, tanto dentro como fora de campo, especialmente de fora para dentro, né, para refletir dentro,
aí acontece alguma coisa que não dá certo. E quando a gente fala isso, Samuel, Sim. é importante também ressaltar que se entende que dentro do Ceará tem gente séria. Sim, Se obviamente. entende que dentro do Ceará tem gente que quer fazer acontecer, mas eu acho que essas pessoas elas não estão conseguindo fazer isso, porque é um movimento maior do que elas. É um rearranjo político que se estende há muitas temporadas. O atual presidente do Ceará, ele fazia parte da antiga gestão. Antiga gestão essa que é encerrada através de uma carta de renúncia, né, do Robson de Castro. E aquele momento já é tumultuado porque eu lembro bem que aquela reeleição do Robson já tinha muita gente falando que ele não podia se reeleger, que o estatuto estava sendo quebrado e tudo mais. Então a gente fala de uma situação que vem crescendo, vem se acentuando. E eu não sei em que aspecto a gente vai conseguir ver o controle total da situação, porque as notícias elas são muito negativas. E são casos e situações internas que acabam se tornando públicas e que geram um temor. Acho até do próprio torcedor. A sensação é que há, e aí eu não estou sendo literal nesse momento, mas a sensação é que tudo isso culmina com um grande projeto de desorganizar o Ceará Sporting Clube. Essa é a sensação. Eu entendo que ninguém está lá querendo desfazer algo. Eu acredito que tem muita gente séria que está tentando desempenhar o seu trabalho, mas é evidente que isso não está dando certo até aqui. E pegando esse reflexo que o Ceará não vem dando certo, tem uma situação que a gente já vem batendo nessa tecla há um bom tempo, né? Que é a questão do futebol feminino do Ceará. A equipe conseguiu títulos estaduais relevantes desde a época em que se fez ali a junção com o projeto Menina Olímpica, desde 2018, conseguiu títulos estaduais e em 2022 tivemos o título brasileiro feminino A2. E agora, na semana do Dia da Mulher, da semana do Mês Internacional da Mulher, a gente tem essa situação do Ceará divulgando que vai encerrar as atividades do futebol feminino profissional. O momento do anúncio não combina nada com a situação do Alvinegro e também o respeito com as atletas, né, Cris? Pois é, o momento péssimo, né? O timing péssimo e assim... É uma prática muito diferente do discurso que o Alvinegro vinha pregando, né? Desde que trouxe o Erivelton Viana novamente no meio do ano passado. O Erivelton, que foi o técnico que comandou a equipe no único título que o Ceará tem no futebol profissional, é do feminino, né? Título nacional, que eu digo de brasileiro, de Campeonato Brasileiro, Série A2, que foi conquistado em 2022 sob o comando do Erivelton. E aí ele voltou no passado, conquistou o Campeonato Cearense. O contrato do Erivelton, o anúncio da renovação do contrato do Erivelton foi feito no começo de janeiro desse ano. Teve uma clínica, um evento com algumas atletas aqui. Gente, eu tô sem entender como é que isso acontece. E aí o Ceará tinha como previsão orçamentária 1,9% do orçamento, que é 1,5 milhão, né? Que 1,5 milhão é esse que vai transformar... E assim... Eu não sei o que é pior, se anunciar o fim do time ou se explicar dizendo que o foco é o futebol masculino. Gente, nós sabemos que o foco do Ceará é o futebol masculino, mas dizer que 1,5 milhão vai fazer com que o futebol masculino conquiste o acesso para a Série A novamente, para mim esse foi o recado dado. E é uma mensagem que não cola, que não combina com a realidade do futebol, assim, porque... A gente acompanha, né? Quem acompanha futebol, e aí o futebol feminino também, mesmo que de longe, sabe que é uma modalidade que cada vez está ganhando mais espaço, está se solidificando. A gente vê a Globo transmitindo finais e campeonatos inteiros ao vivo, para todo o país, Copa do Mundo. Então, assim, por que esse retrocesso, né? E aí eu estou falando da modalidade, falando dos profissionais. A gente vai ter muitas pessoas que vão ser dispensadas, provavelmente. As atletas... Nós estamos em março, as equipes que vão começar a temporada já estão com planejamento adiantado. Como é que essas atletas vão se empregar? Como é que ficam as famílias dessas atletas que dependem dessa grana? Então, assim, são muitas questões e é de se lamentar bastante que o Alvinegro tenha tido essa postura. Eu acredito que pensar o Ceará... uma instituição com mais de 100 anos, pensar em ser grande, não é só jogar a Série A, né, do futebol masculino. A grandeza é muito além disso. Então, é uma postura muito errada, ao meu ver, e aí me leva também a questionamento sobre que financeiro é esse, que não pode dispor de 1,5 milhão, 140 e poucos mil por mês,
para manter uma modalidade tão importante, que poderia refazer a imagem do Ceará nacionalmente, que foi tão prejudicada no passado, porque o time apanhou a Série A1 inteira, né? Sim. E a gente viu vários vexames para acabar no mesmo lugar. Um lugar comum, né, do Ceará. E isso, Alexandre, até pegando a ideia de um time que tem como alcunha time do povo e que acaba tendo essa situação com o futebol feminino que, mais uma vez, uma mancha na história do Ceará Sporting Clube. A gestão do futebol feminino do Ceará, ela é péssima. Eu acho que a gente não consegue utilizar outro parâmetro para a gente traçar isso. E eu lamento muito, né, porque é um projeto que tinha algum potencial. Mas o Ceará não entendia ele como um projeto, entendia como uma obrigação. Isso ficou muito claro. O Ceará, a partir do momento em que ele tem um projeto em que a gente lembra bem, o Ceará é campeão nacional da Série A2 no estádio Presidente Vargas, com muitos torcedores. Numa situação em que a torcida alvinegra, muitas crianças, muitas mulheres e muitos homens foram lá apoiar as meninas. Passaram uma mensagem de, olha aqui, a nossa torcida é muito grande, a torcida do Ceará Sporting Clube é gigante. Eles iriam abraçar a modalidade, eles estavam dispostos a isso. Estava todo mundo entendendo que aquilo era uma coisa que poderia crescer, era um projeto que poderia se tornar autossustentável, que poderia se perpetuar, atrair novos torcedores. O Ceará estava na dianteira disso. Ele tinha tudo nas mãos. E ele jogou tudo fora com o rebaixamento do time masculino. O que comprova, de fato, de que ele não se importa com o projeto. Não é uma situação financeira. Isso está muito claro para todo mundo. A Cris acabou de trazer um dado que é muito alarmante. Você tem uma projeção orçamentária, Samuel. Você não precisa entender de finança alguma. 2% da sua projeção orçamentária você consegue manter um projeto. 2%. 140 mil que a Cris estava trazendo aqui, vamos ser bem sinceros, não é o salário de um jogador do masculino. Não é. Certamente tem gente que ganha muito mais do que isso dentro do elenco profissional do Ceará. Então você abre mão de todo um projeto e quando eu falo que a gestão foi muito ruim, foi péssima, é por conta da condução. Exatamente. Na temporada passada, Cris aqui lembrou sobre as goleadas. Todo mundo viu, foi um vexame nacional. Acho que foi uma situação de exposição, de vulnerabilidade, de entender que o projeto não era relevante e de não tentar tornar o projeto relevante. Virar o jogo, né? Virar uma chacota. O Ceará escolheu isso e ele passou a temporada inteira sendo goleado. Talvez o momento que as meninas foram se aliviar foi quando elas fizeram um golzinho dentro ali da Série A2. Que esportivamente foi pífia, mas não é culpa delas. O Ceará estava jogando, em muitos casos, né, até com meninas do sub-20. Isso. E escolhe fazer isso, naquele momento, o discurso é, cara, a gente vai fazer isso aqui para não ser rebaixado. A gente vai fazer isso aqui porque se a gente não jogar, as penalizações serão muito grandes, a lacuna vai ser grande, a imagem vai ficar ainda pior. Aí ele faz um novo movimento, parece, cria uma ilusão de que tudo vai se reorganizar, ganha um título estadual novamente, jogando na Arena Castelão, em que a gente teve a oportunidade de conversar com as meninas, e elas estavam super felizes, porque, poxa, foi a primeira vez que o nosso time jogou no Castelão, diante do nosso torcedor. E tudo entra em ruínas de novo. O projeto, de novo, vai por água abaixo por conta do time masculino, mas por conta de uma desculpa que não cola. Não faz sentido. Financeiramente, não faz sentido. A gente está falando de um time, como aqueles dias, centenário. É um time muito representativo no nosso contexto local. É um time muito grande no contexto nordeste. E aí não vai ter a capacidade, Samuel, de conseguir encontrar um patrocinador, manter a estrutura. Se ele não é capaz de fazer isso, eu lamento, mas o torcedor do Ceará precisa ficar muito preocupado, porque significa que as finanças estão muito mal. Não, aí assim, se a marca Ceará não tem o poder de trazer um patrocinador que seja para manter o mínimo ali para as atletas, gente, alguma coisa está muito errada. E aí, só para pegar sobre, o Alexandre falou aqui das goleadas, um número, em 2023... quando a equipe foi disputar a Série A1, né, o principal torneio do futebol feminino brasileiro, né, que é como se fosse a Série A do masculino, para quem não sabe, o Ceará investiu 0,4% do orçamento, de 89 milhões. Isso representou 360 mil reais, que foi o mesmo valor que o clube investiu nas escolinhas. Gente, você imagina um time indo disputar a principal competição nacional do país com esse valor.
Não tem o que dizer. É complicado, cara. A gente espera sempre um pouco mais do Ceará, né? E eu queria até perguntar a vocês se no momento em que o Ceará ele encerra a participação na Série A1 e ali a gente já vê uma situação meio complicada, delicada do Ceará, se ele encerrasse ali as atividades e dissesse, olha, a gente não tem condição de fazer, seria mais menos, na verdade nem seria bonito, seria menos feio do que fazer isso. E outra, a situação de agora é uma situação tão delicada, ainda mais, porque as jogadoras não foram informadas sobre esse encerramento de atividades. Elas ficaram sabendo pela imprensa, pelo trabalho da gente. E isso deixa a coisa ainda mais complicada para o Ceará quando a gente tenta explicar alguma coisa sobre o futebol feminino para a torcida alvinegra, né? É o sinônimo do descaso. Você tem um projeto, você abre mão do projeto, você comunica às pessoas externas, a quem não faz parte do projeto, mas você não senta para conversar com quem faz parte do projeto. A Cris trouxe um aspecto do futebol feminino, que é o fato de muitas equipes estarem montadas já. Isso é uma verdade. As principais equipes já estão bem definidas. Elas precisam se recolocar no mercado. Tinha gente que estava negociando com outro clube e estava já com passagem comprada para vir para a capital cearense, que estava tentando vir, porque iria para esse projeto e é surpreendida com a notícia, com informações dos veículos de comunicação. Não houve o contato. Isso é ridículo. Isso é o descaso total e o desprezo com a profissional. Com gente que estava vestindo a camisa do Ceará, com gente que tinha muito interesse em dar certo, que estava vindo para trabalhar e acaba sendo surpreendida. Isso mostra, mais uma vez, o total desinteresse com a categoria. E é por isso que eu sempre pontuo. Não é financeiro. É interesse. Eu sei, e o torcedor pode estar se perguntando, poxa, mas quem cuida das finanças é quem está lá dentro. E eu concordo. Acho realmente que a gente não pode aqui chegar e falar, mas tinha dinheiro. Mas se não tem dinheiro para isso, em qual rumo o Ceará está? Em que momento tudo se desfez? Porque até então, temporadas anteriores, a gente falava de um Ceará que era saneado. Que era uma marca de administração financeira, que muitas vezes não tinha o desempenho esportivo que o torcedor queria, mas, poxa, estamos bem. E não está. Tudo indica que não está, porque não consegue manter o futebol feminino e traz esse argumento à tona de novo. Então, realmente, eu fico incrédulo, não consigo entender. E, repito, eu acho que a condução do processo foi muito ruim. Erivelton Viana foi o cara que conduz o time a um título nacional, é desligado, busca outros profissionais, busca outros campos, aí ele recebe uma ligação dizendo, volta para cá, a gente vai manter tudo de novo. Lembro que ele veio aqui, conversamos, e ele falou, cara, eu não sinto mágoa, lamentei demais aquilo, mas, poxa, eu queria ter continuado, e agora eles me prometeram, a gente vai continuar, a gente vai seguir. O cara tem um contrato anunciado de renovação. Sim. E tudo acaba de novo. Então, é difícil, né, você conseguir ter uma perspectiva profissional disso. A condução, de fato, ela foi muito ruim nesse caso. Eu me pergunto o que é que mudou da noite para o dia. Assim, o que é que mudou da noite para o dia? Se o Erivelton... Trouxeram o Erivelton de volta, anunciaram a renovação, jogadoras preparadas já para se apresentarem novamente. O que mudou? O que aconteceu? Né? Isso só reforça mais o que você disse e o que a gente conversa aqui e acredita que tenha sido. Uma questão de vontade, não tem vontade de manter o projeto. E é triste, porque assim, a gente vive num país que a maioria é de mulheres. A gente vive num país que não só mulheres gostam de futebol de mulheres, homens também gostam e vice-versa. É preciso entender, como você bem falou, Samuel, o Ceará é o time do povo. Então, assim, é preciso entender e respeitar essa pluralidade. E a pluralidade está nisso também, em ver que o clube não é só futebol masculino. Então, assim, o Ceará fecha mais uma porta de maneira muito negativa. E aí, respondendo ao que você perguntou, seria muito mais digno dizer, ao final do ano passado, isso ao meu ver, tá, gente? Dizer, olha, nós não temos condição de manter o projeto. Porque daria tempo das atletas se reestruturarem, procurarem outros espaços, a torcida não criaria uma expectativa, o time que vai substituir o Ceará no A2 já estaria se preparando, entendeu? Então, assim, são, como o Alexandre falou, como se lida com as coisas, né? Então, eu acho que seria mais digno não ter criado essa expectativa e toda essa coisa atabalhoada, assim, de vários problemas diante dessa decisão
que nasceu aí da noite pro dia, né? Aparentemente. Isso, porque o título da Série A2, Samuel, ele acabou se tornando um fardo. Você poderia muito facilmente falar, poxa, a gente ganhou, Qual o nosso reconhecimento por ganhar um título nacional? Qual o reconhecimento desse grupo e desse treinador e de todas essas atletas, porque elas conseguiram ganhar do Atlético Paranaense na decisão e ganhar uma vaga na primeira divisão? O que elas ganharam? Elas ganharam a humilhação, a demissão, né? Porque demissão coletiva. Praticamente todas foram desligadas. Aí, posteriormente, vamos manter com o que dá. E o que dá não é suficiente para competir. Então, valeria a pena realmente manter por manter? O que vai acontecer diante disso? Chega nesse cenário de marasmo, né? O cenário realmente muito ruim. E o Ceará não encerra totalmente as atividades do futebol feminino. Vai manter o sub-15 e o sub-17. Mas, poxa, o profissional é o que chamava maior atenção. Você forma jogadores para colocar no profissional. E o profissional tem resultado. Literalmente, o Ceará é o atual campeão cearense. O Ceará ganhou do Fortaleza na decisão, no Clássico Rainha. Então não faz sentido, mesmo, né? Com todo o caos, né? Assim, todo o caos no futebol feminino e no clube como um todo, ganhou. Com menos investimento, ganhou. E a punição é essa. Ou, no caso, o que elas ganharam foi o quê? O fim do projeto mais uma vez. Isso aí, a gente chama atenção para o trabalho do Erivelton Viana e das garotas, né? Das meninas que estavam... As meninas do Vozão, né? Inclusive, é a alcunha que tem a equipe feminina do Ceará Sporting Clube. A gente deseja sorte para elas, que consigam aí achar outra equipe para poder jogar o Brasileirão Feminino A1 ou A2, que assim consigam ter aí uma sequência nas carreiras em 2024, né, Cris? Só para completar, Samuel, para elas jogarem, para o Ceará voltar a jogar... Sem quebrar o espaço, né? Vai dar certo, viu, Thiago? O Ceará, ele deve disputar, a gente acredita que o Ceará dispute o Campeonato Cearense desse ano, o Campeonato Cearense Profissional, com a equipe sub-17. Para elas disputarem a Série A3 do ano que vem, elas precisam ou ganhar o título ou ter a melhor pontuação depois do Fortaleza. Então, assim, não é automaticamente não vou disputar 2 e já estou na 3 ano que vem. Corre o risco de não ter nenhuma competição nacional para disputar. Isso, e aí é uma delicadeza ainda maior de toda essa situação do Ceará com o futebol feminino. Falando dessa questão do futebol feminino, a gente vai sair do campo de jogo para falar de saída de jogadores, né? A gente já bateu muito aqui na tecla do Barleta, o jogador que tá lá no esporte. No meio de semana, o Leão da Ilha enfrentou o Altos do Piauí, venceu por 2-1, com 2 gols do Christian Barleta. Tem a situação na justiça ainda que o Ceará está querendo mudar ali algumas coisas do contrato que foi feito junto à defesa do atacante, que hoje pertence ao Esporte Clube do Recife, e agora teve mais esse capítulo do Zé Roberto, né? Jogador que já estava tudo certo da saída dele, ele já estava representando também as cores do Leão da Ilha, só que existe essa situação. É um jogador que tinha contrato com o Ceará até o final de 2024, tinha um acordo para ele ficar pagando, o Ceará ficar pagando parte do valor do salário do jogador até o final da temporada, né? Por conta dessa rescisão. Só que o jurídico do Ceará entende que este valor que a defesa do Zé Roberto vem pedindo na justiça, que é na casa de 2,5 milhões de reais, seria a responsabilidade do esporte, já que o esporte está pagando o salário, o jogador não precisaria estar recebendo dessa rescisão que vem acontecendo com o Ceará Sporting Clube. O Ceará diz que está no seu direito, o Zé Roberto está na justiça solicitando isso e está tendo também essa intriga aí na justiça, mais um capítulo negativo do Ceará. E aí eu quero saber de vocês, o quanto isso acaba atingindo a imagem de credibilidade do Ceará no mercado financeiro e no mercado junto aos jogadores para a temporada. A imagem no mercado do Ceará é de um clube devedor. O Ceará, ele jogou fora, né? Tudo que ele tinha ali em questão. A gente fala de... É porque assim, o futebol, né? E não só o futebol, mas todo o circuito, né? Quando você constrói uma história, em qualquer ambiente, você constrói um legado, basta vir uma onda, é como um castelo de areia, uma onda vem e desfaz tudo. O futebol, ele é muito assim, e eu acho que o Ceará, ele caminha dentro dessa perspectiva. Você tinha um time que aparentava ser algo para o mercado, que aparentava estar em um caminho, e a partir do momento em que há o rebaixamento, e não só o rebaixamento, mas também em algumas situações envolvendo ainda a Série A, a última Série A que o Ceará disputa, o Ceará entra nessa espiral. E aí a mensagem que ele passa para o mercado hoje é de um clube que não consegue pagar suas dívidas. Sim. E não consegue também, Samuel, não só pagar a dívida de terceiros, como arcar com situações internas. A gente sempre lembra,
O Barleta só entrou na justiça porque o Ceará abriu esse precedente. Porque quem estava devendo o Barleta era o Ceará. O Ceará não havia pago aquelas situações, direito de imagem, outras situações envolvendo outros direitos, que é o mínimo. Quando a gente fala de um clube de futebol, o primeiro passo, antes de você aumentar a sua dívida, pelo menos deveria ser no aspecto de equilíbrio e de responsabilidade. Deveria ser utilizar os seus recursos para manter o que você tem. Manter o que você tem é deixar todo mundo em dias. E o Ceará não conseguiu fazer isso. Então, para o mercado, ele está falando que ele não consegue arcar com as suas despesas. O Barleta foi um caso, aí agora você tem o Zé Roberto, que já estava emprestado pelo Ceará ao time do Sport, já havia sido emprestado para o Coritiba, para o Mirassol, que o Ceará fez um investimento acreditando que ele seria um centroavante, que ele iria, de fato, despontar ainda na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele não consegue ter o seu desempenho e ele acaba indo para outros clubes. E agora está na justiça de novo. Então, você já pensou, tanto de jogador que olha para isso e se preocupa e pensa duas vezes, cara, eu vou para esse local aí? Jogador conversa. O mercado do futebol, os atletas conversam. Se eles conversam quando é para contratar, que você diz, fulano de tal já jogou comigo, ele me ligou, ele disse, poxa, lá é legal, lá é bom. Eu lembro de uma frase do Galhardo, que ele falava que pingava antes, né? O salário já caiu. Famosa essa frase aí. O salário já caiu. Então, era essa a mensagem que o Ceará passava. E agora o Ceará passa outra mensagem. A gente não consegue nem afirmar aqui, poxa, tá tudo acertado, só esses dois problemas aí. Não tem como a gente falar isso. Porque a imagem, como eu falei, a onda vem e ela desfaz esse castelo. Você começa a parar de viver dentro de um cenário hipotético e começa a pensar, poxa, é problemático, lá está complicado. E eu vou te contar, se tudo começar a ser judicializado, o caminho do Ceará é muito difícil. Porque hoje a impressão que passa é que todo problema vai para a justiça. Não há mais poder de diálogo. O jogador está com um problema, vamos aqui conversar, vamos chegar nesse acordo, vamos resolver aqui internamente? Não. Todo mundo entende que pode ir lá bater no Ceará. Falar publicamente, entrar na justiça, cobrar milhões e dizer, não, o Ceará vai ter de pagar, aguarde cartas. Olha aí, o Barleta é tanto, o Zé Roberto já é tanto. Se somar esses dois processos aí, Samuel, já dá quase 5 milhões. Sem contar o dinheiro que o Ceará gastou no Barleta e o Barleta não ficou. Está defendendo o esporte, como você já disse, está até jogando. Então chama muita atenção. E é um cenário ruim, é um cenário negativo. Eu acho que precisa ter algum trabalho aí do aspecto jurídico, mas acima de tudo, de tentar resolver logo tudo isso. Porque senão a gente não vai conseguir focar no que interessa, que é o dentro de campo e o retorno do Ceará à Série A. A gente até teve aquele pronunciamento de João Paulo Silva, mas ao meu ver foi meio raso para poder explicar tantos detalhes dentro dessas camadas que existem nas dívidas do Ceará. Sabe um ponto dessa declaração que você está pontuando aí, que a gente não consegue, por exemplo, entender, e é mais um dos exemplos, e esse tema até já foi superado, mas até então veio à tona, né? Que foi a história do Marcos Vitor. Era um valor que não era do Ceará e o Ceará não repassou ao Floresta. R$1.800.000. Como você não repassa? Tipo, literalmente, era receber o dinheiro e entregar. Poxa, recebi e vou entregar. O Ceará não fez isso e não foi explicado. Precisou vir à tona, precisou vir a público, precisou o Floresta dizer, rapaz, a gente cobrou várias vezes, esperamos demais e vocês não pagaram. Então esse é só mais um dos inúmeros casos que a gente está tendo de ressaltar aqui, de um clube que parecia resolvido, mas ele dá indícios de que ele não está. E isso gera um temor muito grande para o futuro do Ceará. E o Ceará, né, Cris, que vem numa sequência que estava jogando a Série A, estava bem estabelecido por lá, era um time bom pagador, os jogadores conheciam desse jeito, até em entrevistas, já havia, além dessa entrevista do Thiago Galhardo, outros atletas já haviam falado sobre como o Ceará era bom trabalhar aqui por conta do ambiente, mas a gente vê o Ceará agora entrando no segundo ano consecutivo na Série B e tendo que lidar com todos esses problemas e ainda mais essa questão financeira que alguns jogadores estão indo à justiça para quererem, né, os seus direitos, que de fato eles têm direito a tudo isso, e colocando o Ceará na boca do furacão, né? Ou o Ceará que se colocou na boca do furacão, né? Cris, porque obrigado. assim, tá colhendo aí uma série de processos que não foram legais, assim, tô resumindo aqui tudo que o Alexandre falou basicamente, mas assim, questão financeira, questão de judicial, de como lidar com... Porque assim, se chegou ao ponto do atleta judicializar, é que provavelmente ele tentou fazer isso de uma outra forma mais fácil e não deu certo. Então, assim,
para além dos problemas financeiros, que aí já vai a questão administrativa, dele ter investido um dinheiro no Barleta que não vai ver mais, né, de contratação, de departamento de futebol, de tudo isso, e judicial também, a credibilidade, não só a falta de credibilidade agora de bom pagador, ela afeta também, porque todos esses problemas eles expõem o problema financeiro, o problema judicial, e aí o atleta chega aqui, por que eu vou para lá? Sabe? O Ceará tem pela frente aí um campeonato, uma Série B de campeonato brasileiro, hoje fecha a janela, no meio do ano tem outra, mas assim, no meio do ano, será que alguém... Que nível de jogador vai querer vir para cá, né, para poder defender o time? Ano que vem, o Ceará o Ceará consegue o acesso. Como é que esse clube vai estar internamente para poder conseguir reconstruir essa imagem para dizer, Samuel, quero você no meu time, vem para cá, a gente paga tudo em dia. Ele disse, será que você paga tudo em dia? Será que no primeiro problema vai ter uma falta de comunicação enorme e aí a coisa vai virar uma bola de neve e vai dar um problema muito grande? Não sei. Ele vai perguntar para os amigos, o que é que os amigos vão dizer? Então, assim, é aquela coisa, o currículo, gente, tem um currículo que não é mais papel, né? E-mail que a gente chama, mas eu vou usar aqui o exemplo. Tem um currículo do trabalho que você manda aqui, mas tem um currículo que eu vou chegar para a pessoa que trabalhou com você e perguntar como é essa pessoa. Então, assim, é uma bola de neve que o Ceará precisa lidar também para resolver essa questão da credibilidade, sem dúvida nenhuma. E um clube que busca, que mostra cada vez, tenta mostrar que é mais profissional, está mostrando o contrário na prática. Né? Na prática, o Ceará não está se mostrando profissional como ele tem que ser, porque é um clube que já teve essa sequência de Série A, caiu para a Série B, como acontece, está pleiteando voltar para a Série A e precisa urgentemente tornar os processos cada vez mais profissionais e aí repensar essa questão de interesses pessoais ao invés de interesses coletivos. Porque a gente sabe que tudo isso também influencia nessas coisas. E acaba atrapalhando. O Wagner Mancini, depois da derrota, a primeira derrota do Ceará no ano contra o Bahia, ele cita que as críticas que os torcedores estavam fazendo na Arena Castelão não é por conta do trabalho em si do Wagner Mancini, mas é uma coisa que vem arrastada, é um tumulto, é um acúmulo de problemas que acaba tumultuando o elenco alvinegro. E isso a gente vê na prática, né? Dentro do estádio, os torcedores vaiando quando o Wagner Mancini aparece no telão de apresentação do elenco do Ceará, da escalação do alvinegro. E isso tudo é por conta desses problemas e o quanto isso afeta também. A gente até volta àquela primeira pergunta, né? O quanto isso afeta também os jogadores nesse sentido, né? Porque é uma pressão a mais da temporada do ano anterior também, né? Eu achei o Wagner Mancini muito corajoso. Assim, dele reconhecer, olha, a gente sabe que o torcedor tem que estar com raiva mesmo, e eu sei que é um problema, é uma mágoa que vem se arrastando há algum tempo, e ele entende o tamanho da cobrança. Eu lembro que até que ele falou assim, eu fui campeão com o Ceará como jogador e como técnico, eu conheço a torcida do Ceará. Foi muito forte essa fala dele para mim, porque mostra o conhecimento de causa, para mim ele deixou isso muito claro, e de entender o papel do torcedor, ele se colocou ali no lugar do torcedor. Então, é uma coisa que o Ceará precisa muito, né? Que quem está lá dentro se coloque no lugar do torcedor, né, Alexandre? E se fizer isso, Cris, vai ficar muita raiva, vai ficar com muita ira, porque eu acho que esse é o sentimento. Acho que, Samuel, o torcedor do Ceará está cansado. O torcedor do Ceará está cansado, cara. Faz muito tempo que o Ceará não consegue se apresentar organizado minimamente. Faz muito tempo que o desempenho esportivo ele é aquém do que se espera. Sempre é algo positivo e aí vem a onda negativa. Você não consegue ter um ano de sucesso. Faz muito tempo que o torcedor do Ceará acaba sendo minado por situações de fracasso. Fracasso esportivo, fracasso administrativo. E isso é muito ruim, porque a torcida do Ceará não está acostumada a isso. A gente não fala, Samuel, de um time que não está acostumado a ficar tanto tempo sem vencer o estadual, por exemplo. A gente não fala de um time que está acostumado a entrar dentro de um cenário em que você é o mais competitivo, como foi a Série B de 2023, que é o grande objetivo, e você não vê o seu time entrar no G4 uma vez sequer, em 38 rodadas. Eu acho que isso tudo acaba gerando essa onda de desgaste.
É um sentimento de alguém que não tem mais paciência. E eu não posso chegar aqui e pedir para o torcedor ter paciência, porque não dá. Eu entendo, e essa vai ser a mazela que o Ceará vai carregar. Ano após ano, ele vai carregar o fardo da temporada anterior, o fracasso da temporada anterior, o insucesso da temporada anterior. Então, a pressão só tende a aumentar. Por isso que permanecer dentro desse rumo de desorganização é tão ruim. Porque a gente vai ser bombardeado de situações que são externas, situações internas que não são positivas, e você instala aquele ambiente nebuloso, aquele ambiente de falta de certeza, aquele ambiente de dúvida, aquele ambiente de indefinição. E isso acaba impactando. O Ceará ele sofre uma derrota na temporada e essa derrota ela é tão pesada, mesmo sendo para o time que está hoje com um patamar de investimento maior, que você já começa a iniciar um tumulto. Você já começa a projetar, poxa, não dá, hein? Tem que mudar o treinador, o elenco não dá. E a gente fala desse contexto por conta dos últimos anos também. Só que é evidente, o torcedor alvinegro também olha para a atual temporada. O torcedor alvinegro e o torcedor do Ceará como um todo, ele é o torcedor mais esperançoso do mundo. E eu estou falando isso porque a gente está cansado de ver o Ceará caminhar para um cenário muito ruim, no outro ano tentar aparentar alguma coisa e o torcedor está lá abraçando. Quem não lembra do treino aberto? O treino aberto que o Ceará promoveu no estádio Presidente Vargas para apresentar o elenco lotado. O torcedor estava lá. O sentimento é de que o torcedor quer muito abraçar o time. Só que ele não consegue, o Ceará não o permite, o Ceará o afasta com essa sequência de decisões. E aí entra o cenário esportivo. Vai se cobrar muito. E quando tá bem no campo, fora tá uma loucura, né? E é uma instabilidade que tá ali latente o tempo todo, né, Alexandre? Exatamente. Então, você acaba se tornando cansado. O torcedor está muito cansado, o torcedor está irritado. E o torcedor quer ver o seu time protagonista, quer ver o seu time jogando bem, quer ver o seu time dentro de um clássico conseguindo sustentar o resultado. Então, tudo isso entra também na conta de avaliar a atual temporada. Só que a gente não pode também, Samuel, desprender o que está acontecendo em 2024. Não é só também a temporada de 2023. Acho que há situações, né, que acabam irritando o torcedor com relação ao Wagner Mancini, com relação à manutenção de alguns jogadores que a torcida alvinegra ela sempre cobra, ela pega no pé, que talvez ainda não tenham dado uma resposta positiva dentro de campo, e a diretoria optou por permanecer com algumas dessas peças. Havia um caminho de renovação, e eu não acho que o caminho do Ceará é tão problemático assim. Internamente precisa ser solucionado. Dentro de campo tem outras questões também para serem abordadas. Só que eu acho que você precisa buscar a estabilidade quanto antes. E até essa questão do torcedor mais ressabiado, tem essa situação dos jogadores estarem vencendo com um placar de 2 gols de diferença contra o adversário, e aí tem um empate ou até mesmo a virada, como aconteceu contra o Bahia, o time vencendo por 1-0, tem a virada 2-1 na Arena Castelão. E esse contexto, né, os jogadores que o Wagner Mancini tem como opção. E ele até fala uma situação, né, na pergunta do Danilo Queiroz, lá na coletiva de imprensa, sobre o que fazer para melhorar essa questão dos gols do Ceará, né? Que às vezes o time tem uma boa chegada, mas o último passe, o último toque na bola não vem acontecendo. E aí o Wagner Mancini vem com aquela aspa, né? Isso não tem conserto. Estou há muito tempo no futebol, mas tem coisas que a gente não consegue ensinar para o jogador. Ele já tem que vir pronto, a gente só tem que dar ali algumas pinceladas e tudo dar certo. Mas o Ceará está tendo essa dificuldade. O quanto que essa fala do Mancini também, já partindo para o campo de jogo novamente, porque o Ceará Cast é desse jeito, a gente sai e entra direto nas 4 linhas, o quanto que isso também atrapalha a questão de lidar com o elenco alvinegro, né? Porque é uma fala, uma aspa muito forte. A Cris usou uma expressão sobre o Mancini ser corajoso. Sim. Quem acompanha o Ceará e assiste às coletivas vê que ele é extremamente sincero e transparente. Só que, ao mesmo tempo, passa a sensação de que ele não tem filtro algum. Você não está tentando blindar o elenco. Verdade. Você não está blindando o elenco de forma alguma. Desde a temporada passada, o Mancini faz isso. Para o torcedor alvinegro, eu acho que fica com 2 sentimentos. Poxa, é isso mesmo. Tem que falar desses caras. Os caras não estão jogando. Os caras realmente são ruins. Então, passa essa sensação. Mas você pode ter outra sensação também. Poxa, e aí, né? Todo jogo tu fala isso. Todo jogo a gente vê que você realmente não gostou do segundo tempo, o desempenho físico caiu, mas o que está sendo feito para mudar?
Então, eu acho que ele acaba caminhando sobre essa ótica, né? O discurso é sempre muito incisivo e acho que é um discurso muito transparente. Ele muitas vezes fala o que aconteceu, eu acho que isso é pra gente, jornalisticamente, né? É muito interessante você ver alguém que está falando sobre o jogo que você viu e você fala, poxa, aquela situação é inacreditável, não podia perder aquele gol. E o Mancini vai lá na coletiva e fala exatamente isso. Isso é muito interessante. Mas eu acho, Samuel, que isso gera também um desgaste dentro do elenco. Estou falando sobre a ótica de alguém que não trabalha internamente dentro do Ceará, que não está dentro do dia a dia, que não está conversando com nenhum jogador. Estou falando apenas sobre a ótica de alguém que acompanha e vê as coletivas. E eu acho que se eu estou lá trabalhando, tenho minhas limitações e o meu chefe fica expondo isso para todo mundo, certamente eu acho que gera um impacto. Só que é o perfil dele. O Eric Pug esteve aqui no Sistema Verdes e falou que o Ceará precisava de alguém com o perfil do Mancini, que fala olho no olho. Então, ele já tem outra interpretação. Ele é o grande destaque do Ceará em 2024. E o Mancini está dando oportunidade para ele. Mas será que todo mundo pensa assim? Essa é uma situação já subjetiva, uma situação mais individual. Eu acho que o Mancini tem essa característica, e é uma característica de um cara que tem personalidade forte. Só que ele precisa também encontrar soluções para dentro de campo. Perfeito. Será que não foi um recado para alguém, esse recado na coletiva? Não para a gente, mas para alguém lá dentro mesmo, né? Sim. E aí, e se ele deu esse recado, né? Que é um achismo meu, tá, pessoal? Ele sabe, obviamente, lidar com essa coisa lá dentro, né? Com essa pressão toda, mas ele enfim. Tá bancando, né? Tá bancando, mas como o Alexandre falou, precisa mostrar, para além do discurso, tem que ver como é que isso vai responder em campo. Porque quando a gente fala, Samuel, sobre falar da parte técnica, né? E aí ele utilizou, isso não tem conserto. Então, você está dizendo que aquela situação, aquele lance específico que o jogador de fato falhou, errou, aquilo ali aconteceu porque o jogador vai entregar isso. Ele não entrega mais do que isso. Isso não tem conserto. Não é o Mancini que vai consertar. E, em partes, ele está certo. Porque qual responsabilidade ele tem sobre um jogador perder um gol dentro da área sozinho? Em que você imagina, poxa, aí não dá. E aí o cara vai lá e chuta para fora. Isso aconteceu no jogo contra o Bahia, Facundo Castro. No segundo tempo. Isso aconteceu no jogo contra o ABC. Saulo Mineiro também desperdiça uma oportunidade dessa forma. Então, em partes, ele está certo. Só que, ao mesmo tempo, você está dando um recado também interno. Poxa, por que eu tenho esse elenco? Por que esse é o meu jogador? Será que eu poderia ter outro? Quem fez o processo de contratação? Como foi que isso aconteceu? Não foi reformulado? Não foi redefinido as métricas de contratação? E eu faço até a análise de que nós elogiamos. Nós pensamos que, poxa, o Ceará foi para outro caminho. Muito. E eu não estou aqui falando que está tudo errado. Estou só apenas pegando a fala do Mancini. O Mancini está dizendo, ele não vai evoluir. Então, ele está passando outra mensagem, diferente até da análise que a gente fez no momento em que o Ceará foi à janela e trouxe do goleiro ao atacante. O Ceará reformulou o elenco inteiro. E pegando esse recorte, né, que a gente tem da temporada, são 10 jogos, o Ceará conheceu sua primeira derrota. É cedo para começar essas críticas que houve erro nas contratações ou vocês acham que faz parte mesmo? Porque, enfim, os atletas não estão rendendo, né? Tem o Facundo Castro que ainda não conseguiu fazer gol e é um cara que vinha com a pecha de ser o grande garçom, né? Porque lá no futebol chileno ele era o líder em assistências lá no O'Higgins, né? Vem o Facundo Barceló, que é para ser o camisa 9 do Ceará, e o cara não é titular na equipe alvinegra, já são 10 jogos e ele ainda não reuniu condições físicas, ou então não tem como colocar ele entre os titulares. O que está acontecendo? Vocês acham que está cedo para avaliar isso, ou é bom o Wagner Mancini começar a ter olhos mais rígidos para essa situação também de alguns atletas que ele está tentando apostar, mas que não estão conseguindo dar aquilo que se esperava para o começo de temporada? Eu acho que a coletiva dele já disse um bocado de coisa, né? Pelo que o Alexandre acabou de discutir aqui. Mas, sem dúvida, o Ceará, ele contratou essa reformulação feita, né? 14 reforços que o time trouxe. São jogadores muito ofensivos, mesmo aqueles que atuam no setor defensivo, têm a característica de ir para frente, de fazer um jogo mais vertical. Mas, assim... É uma coisa tão complicada, porque a gente fala tanto sobre como é importante dar tempo ao técnico para ele poder inserir ali a metodologia de trabalho. É importante lembrar que o Mancini entrou meio do ano passado, reta final, não foi nem meio do ano, né? Não foi nem meio do ano da Série B, acho que 4, enfim, na reta final da Série B do ano passado, mas ele
montou esse elenco, né? Ele começou agora, reformulou praticamente o elenco do Ceará. Então, o trabalho dele recomeça. Eu acho que é meio que um novo start ali. Já conhece os procedimentos do clube, mas assim, chegaram 14 novos jogadores que precisam entender como o técnico quer que eles joguem. Claro que a gente consegue identificar alguma característica dessa equipe, velocidade, uma equipe com transição rápida, tudo que o Mancini quer. Individualmente, tem jogador que está deixando a desejar, mas eu acredito muito que tem aí pelo menos, sei lá, mais uns 2 meses, não sei se eu estou sendo muito bondosa, talvez para a paciência do torcedor, mas a gente critica tanto quando um técnico não consegue vitórias seguidas e aí o clube já demite, que eu acho que é prudente, ao meu ver, entender esse contexto do Mancini de ter mais tempo para trabalhar, mas assim, certamente, pelo discurso que ele fez na coletiva, ele já identifica as peças que têm problemas e que não vai conseguir melhorar, que não vão conseguir tirar mais dali. Eu acho que a crítica do torcedor especificamente, ela acontece no momento em que ele sente o desejo. Então a gente não consegue dizer, tá no momento ou não tá. Isso é subjetivo. O torcedor tá dentro lá da Arena Castelão, está dentro do estádio Presidente Vargas, não está gostando de algo, ele vai se posicionar. Eu acho que precisa até fazer isso. Só que quando a gente fala do time do Ceará, né, hoje o grande destaque é o Eric Puga. Ele é o remanescente da temporada de 2023. O goleiro é o Richard, que o Fernando Miguel acabou sofrendo aquela grave lesão. Há alguns jogadores que foram contratados e que foram incorporados ao time principal. Outros ainda não conseguiram se incorporar ao time titular e outros estavam no departamento médico. Então a gente não consegue falar que todo mundo jogou a mesma minutagem e que a gente tem o time também titular. O que a gente consegue falar, Samuel, é que o Ceará, o Mancini tentou desde o início da temporada dar uma cara à equipe. Ele define um esquema tático, ele joga no 4-3-3, ele joga com 2 volantes e um cara centralizado, 2 pontas e um centroavante. Isso ele faz. Sim. E acho até que rapidamente ele conseguiu dar uma cara ao time, já que foi um time totalmente novo que chegou. E ele participou do processo de contratação, não só isso. Em partes de 2023, ele era o único membro do departamento de futebol, porque o presidente João Paulo mandou todo mundo embora, só ficou o Wagner Mancini, e ele já cravava o Wagner Mancini na equipe do Ceará, mesmo antes dos diretores novos serem anunciados. Sim. Então o Wagner Mancini tinha total carta para escolher quem ele ia fazer e como seria esse processo. Então esse é um ponto muito importante. Só que há alguns jogadores que de fato ainda não conseguiram se apresentar bem. 2 jogadores específicos são estrangeiros, que estão no time titular, na minha avaliação. O Facundo Castro, até aqui, está muito abaixo, e o Recalde também. E não é uma situação de não ter continuidade. Eles 2 tiveram continuidade. Eles estão mantidos no time titular. Nenhum teve problema de lesão. E apesar disso, eles de fato não conseguiram desempenhar bem. Só que em paralelo, o Matheus Felipe, na minha avaliação, está indo bem. Você tem nas laterais também o Raí e também o Matheus, nos momentos em que foram acionados, né? Acumularam mais bons momentos do que momentos ruins. Então você coloca isso na balança também. Há outros jogadores que estão tentando passar por um processo de recuperação, e um deles é o Richardson, que em 2023 estava escanteado. Todo mundo pensava, em 2024 ele não fica. E agora ele já é um dos titulares do time do Ceará. Então eu acho que ele está fazendo essa gestão de elenco. É cedo, na minha avaliação, para dizer que não presta. Porque tem muita gente que era importante e foi para o departamento médico. Sim. Um exemplo, Lourenço. Lourenço era um cara que estava jogando muito no início do ano. Acabou se machucando. Lucas Mugni é o camisa 10. Veio para ser titular. Também passou muito tempo fora. Então eu acho que a gente ainda precisa dar uma análise e entender esse balanço geral com mais calma. Só que individualmente a gente já consegue apontar. E aí eu acho que o Recalde e o Castro, na minha avaliação, nesse momento eles estão jogando abaixo. E aí cabe ao Mancini também encontrar outra solução. Vai manter os 2 jogadores? Vai tentar mudar o esquema e colocar outros atletas na posição? Vai tentar dar um descanso ou não? Para ele está satisfeito. Aí, de fato, é a decisão do técnico e ela também tem influência no resultado. Perfeito, perfeito. Pessoal, a gente está encerrando aqui o Cearacast e eu vou dizer que a gente teve aqui aulas de Alexandre Mota e Cris Neve Silveira aqui com a gente. Muito obrigado pela participação de vocês, Cris Neve.
As portas estão escancaradas para você aqui, não peço nem licença, fique sempre à vontade de vir aqui no nosso SiaraCast. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Samuca, pelo convite, foi muito legal o bate-papo, Alexandre também. Deixo o convite aos amigos e amigas também para acompanharem o Elas no Esporte, que a gente também vai falar de Ceará por lá essa semana. Pô, aí é um assunto muito interessante, né? O Elas no Esporte com o Denise Santiago e também a Catiúcia, não é isso? Isso, exatamente, que ela é representante das atletas, de jogadores de futebol, né, do sindicato. Então, ela falou bastante coisas bem legais sobre o tema. Quem quiser pode ir lá conferir no YouTube do Jogada. Perfeito. Terminando aqui o SiaraCast no YouTube, você já tem o link aqui em cima para você também conferir o Elas no Esporte. Alexandre, uma grande satisfação. Você é camisa 10 aqui no meu time também. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Um grande abraço para ti, para a Cris, para todo mundo que acompanhou a gente. E espero, Samuel, que a gente possa depois retornar para falar de outros movimentos do Ceará. A gente faz uma crítica, a gente faz cobrança. Se você está assistindo e está pensando, poxa, vocês gostam de fazer isso, você acha que realmente esse é o caminho, mas na verdade não, a gente queria estar falando sobre outras esferas. E sem espero dúvida. muito que o Ceará possa retomar os trilhos, possa se reorganizar e a gente esteja aqui falando de bola rolando, de resultados, de vitória, de acerto em contratação, Isso. de vitórias jurídicas, caso elas existam. Então, esse é o nosso sentimento, que o Ceará possa realmente se reorganizar, para a gente ter uma agenda positiva e a gente ver esse time brigando para retornar à Série A. Perfeito. E agradecer também ao nosso diretor hoje, Thiago Gadelha, que agora vai poder tomar seu café descafeinado. Muito obrigado pela contribuição, companheiro. E a você que ficou aqui na telinha da TV Diário, muito obrigado. Toda quinta-feira, às 8h30 da noite, estaremos aqui na tela da TV Diário. E se você pegou da metade, vai lá no YouTube do Jogada, você confere todo o episódio com as aulas que eu disse aqui de Cris Neve e Alexandre Mota. Muito obrigado, curte aí e compartilha com os amigos para você ficar ligado aqui no SiaraCast. Esperamos, na próxima semana, ter pautas positivas ainda mais para falar sobre o Alvinegro de Porangabuçu. Pessoal, forte abraço.